Olá, gente. Boa tarde, né? Bom dia, bom domingo. Então, continuando, né? O adicional do short que eu comentei sobre o evangelho exagerado, não é? Porque sempre existiu muito comentário, muito preconceito, não é? Assim, do que já se ouviu dizer, não é? De situação de pessoas, né, que têm a religião evangélica, né? E eu acho que eu nunca, eu apenas assisti um vídeo, né, essa manhã de domingo, né, praticamente de inverno já, né, comentando da Preta Gil e do Léo Lins, né? Tinha mais uma outra participante que eu não recordo o nome agora, né? Então, assim, a minha opinião, a minha visão frente a isso, né? Que muitas pessoas aí talvez, né, percam o fundamento, um exemplo, né? Porque o que eu consegui observar, não é, que as pessoas elas vão sim procurar, né, esse acalento, certo, religioso que tem a palavra, né, mas também pode ocasionar situações que não podemos ignorar do país que vivemos, da localidade, né? Uma situação às vezes familiar, de vizinhança, profissional, política também, né, que acontece. Então as pessoas começam a dizer: "Ah, mas é isso aí, o tipo de preconceito", né? Porque começa a fazer uma encenação de uma situação do qual a pessoa não às vezes não explicou isso aqui antes de você ir lá frequentar, né? Porque é uma coisa também espiritual, que se for ver, né, a pessoa às vezes, né, vai precisar, né, um pouquinho de um auxílio, né, que às vezes se criança, né, sem conhecimento pode assustar, sim, né, pode, né, então a pessoa às vezes ela tá interpretando isso numa situação de religião, né? E a pessoa criticar, achar isso um absurdo, porque pode acontecer dos dois jeitos também, né? A pessoa está frequentando, observando uma situação inadequada, jacosa, né? Que é da pessoa que tá lá ministrando às vezes, não é? E fazer o pagamento que chama do dízimo ou ofertar, né? Porque às vezes a pessoa não ficou, não fidelizou um exemplo, né? Da parte financeira com a igreja, um exemplo, não é? Então, às vezes, isso pode acontecer, não é? Você assistir um conteúdo, um exemplo, não é? E você não fidelizou em dinheiro, não é? Mas espera aí, por que eu fidelizar em dinheiro? Porque a situação que é apresentada, tanto da palavra, tanto do jeito exposto, que vamos dizer assim, no popular chama rock and roll, né? Que a turma agressivo, né? Rock and roll agressivo, essas coisas que dizem, né? E aí a pessoa achar que não tem que se explicar, que não tem que não tem que se posicionar no sentido de dar uma explicação, né? Uma, então eu acho que isso é válido sim, porque também pode ter pessoas que vai dar como se diz, um parecer, um palpite às vezes equivocado, errado,
não é? Então precisa sim de um auxílio e dizer, né, e a depender da pessoa, né? O objetivo, né, eu acho que ninguém quer viver em conflito, vamos dizer assim, físico, né? Combate de guerra ou distúrbio psicológico, né? Que pode ocasionar, né? Uma falta de uma orientação, né? Então, às vezes, agora a parte que eu quero explicar aqui, pode ter pessoas que vão frequentar, né, a, a igreja, né, na intenção já sabendo, né, que está olhando às vezes o tipo de humilhação ou situação inadequada, não é? Que pode ter acontecido na vida particular, não é? E a pessoa que a princípio, né, nós vamos pensar que a pessoa tá indo lá para expurgar isso da vida dela, eliminar esse mau comportamento, esse mau hábito, não é? E às vezes pode ter duas coisas, a pessoa tá indo lá, como se diz, internamente rindo, apoiando aquele tipo de situação que aconteceu, não é? Ou às vezes não, a pessoa tá vendo, olhando aquela situação como uma situação errada, equivocada do que fez, que precisa eliminar isso, ou também ela não tá entendendo se ela tá na dúvida se ela fez certo ou fez errado, né? E às vezes a pessoa também pode ir frequentar até mesmo querendo, como que se diz? Rir da pessoa que trabalha com isso, não é verdade? Às vezes a pessoa tá indo lá de má intenção, mau coração, né, pra rir da pessoa que mas no sentido de achar babaquice, né? De não querer, né? Porque você vai nessas igrejas religiosas, né, tem um fundamento, né? Agora tem às vezes o tipo de pessoa que vai isso. Então, o que eu percebi às vezes da pessoa inflamar no sentido de frisar o pagamento, né? Também é por isso, né? Porque a pessoa às vezes não ter a condição, ela também às vezes vai querer se preparar, né, para poder ir, não é? E às vezes a pessoa se pegar aí numa situação, né, da qual está frágil ou também não, como diz no popular antigo, tá cega no meio de um tiroteio, que às vezes ela pode ficar assustada de ver aquilo, né, e não compreender, né? Então acho que por isso, né, porque tem a parte do Espírito Santo, né, que vai ocasionar na vida da pessoa, mas às vezes a pessoa não compreendeu isso e está com certo medo, com certo, né? Mas a igreja também ela tem a proteção dela, então é a mesma coisa. Às vezes você vai de convidada, né, num lugar e aconteceu uma situação que às vezes você não tem intimidade com a pessoa, qual é o contexto disso aqui, não é? E a pessoa se ofender, ou ocasionar um dano, né? A pessoa não se desculpar, não vê vamos dizer, o cansaço mental ou físico da outra pessoa, a situação que está passando no particular, não é? Então isso pode ocasionar estranheza, né? Mesmo tendo um contexto, mesmo tendo, né, uma situação, não é? E às vezes a pessoa também se comportar de maneira inadequada, né, aos olhos de que, né, de quem também não tá sabendo o que é, o que não é. Por quê? Por conta de uma situação. Claro que sim, não é? Claro que sim, porque às vezes as pessoas de fora, né, que ou ocasionou situação ou
né? Não estão ali, não é? Poderia se resolver, né? Do jeito que diz a receita do bolo, a regra, né? Institucional, mas parece que tem pessoa que não quer ver, parece que tem pessoa, né? Que quer inflamar ao invés, né? De querer conversar disso, daquilo, né? Então tá bom, porque às vezes não tem aquela situação, o universo sinalizou, mas Deus não autorizou, né? Ou, né, o universo não sinalizou, não, Deus também, né? Onde está Deus nisso aí, não é? Onde está Deus, né? Porque às vezes nem o universo sinalizou, nem Deus autorizou ou não autorizou, não é? Então pode sim dar esses conflitos, não é? Então, a depender da personalidade das pessoas, a situação, não é? Que está vivendo, não é? A pessoa terá que ter um comportamento, não é? Sinalizar o que? O apito de socorro, né? Alguma coisa, não é? Terá que ser gritante o suficiente para acudir, não é? Num afogamento, num, sei lá, né? As coisas que acontecem por aí pelo mundo, não é? Então, esse vídeo é para comentar sobre esse short, né? Que é do evangelho exagerado, certo? Então, até mais, né? Até mais, assim, né?